Esses dias eu estava dando uma sessão de plantão de dúvidas para os alunos do meu curso, que a gente tem toda semana. E aí uma das alunas chegou em uma dessas sessões e ela falou que ela tem dificuldades na hora de saber quais dados que ela deve coletar para fazer uma análise. E ela disse até, inclusive, que na empresa dela era muito comum achar outros analistas que, na hora de fazer uma análise, eles simplesmente ficavam na tentativa e erro na hora de pegar os dados. Então eles pegavam vários dados e na tentativa e erro tentavam achar alguma correlação entre os dados para tentar justificar e falar qual que é a causa raiz daquele problema. E esse relato que ela disse não é tão difícil de você encontrar por aí, nem com ela e nem com a empresa dela. Na verdade, você consegue encontrar em várias outras empresas fazendo do mesmo jeito, simplesmente tentando achar as justificativas ou a causa de um problema por tentativa e erro, colocando os dados ali um do lado do outro. Seguindo dessa forma, você pode até dar alguma sorte de encontrar a justificativa ali em um desses testes que você vai fazer, só que você concorda que esse método não é muito eficiente, você ficar tentando achar as coisas por tentativa e erro? Imagina, por exemplo, uma empresa que tem milhares de dados, milhões até de linhas de dados no banco de dados, ou várias outras planilhas que ela tem. Imagina você ter que ficar testando vários desses dados. Então, às vezes, até você não sabe nem por onde começar com eles. Então, não é muito inteligente, não é muito produtivo você ficar simplesmente testando um dado com o outro para ver qual que pode explicar o seu problema. Existe método mais eficiente para isso? Existe. E, inclusive, eu até aprendi a fazer esse método quando eu trabalhava com consultoria estratégica, nos projetos de planejamento estratégico, né? E até, inclusive, muitas consultorias ao redor do mundo todo utilizam essa mesma base de método que eu vou falar para você aqui. E eu não só utilizei em planejamentos estratégicos, né, em projetos de consultoria, mas também quando era analista de negócio sênior, na multinacional de varejo, que eu trabalhava. E nesses projetos, nessas análises, né, eu aplicava em várias áreas diferentes. Então, é um método que você consegue replicar com diversos problemas. Eu aplicava em problemas de CRM, problemas de marketing, problemas do comercial, o pessoal operacional, que eu também fiz. Então, para várias áreas diferentes, inclusive para várias indústrias diferentes, você consegue aplicar essa mesma base de método, que eu vou falar para você. Mas antes de eu te contar qual que é a base desse método, se você gosta desse tipo de vídeo que eu faço, não esquece de deixar o like aqui para ajudar o canal e também se inscrever no canal se você não é inscrito para receber mais conteúdos como esse. Agora vamos voltar aqui pro método. Esse método, na verdade, ele não é uma coisa muito nova, porque ele se baseia no método científico. E muito provavelmente você já viu esse método sendo aplicado quando você foi para um médico ou para uma médica que seja boa, né? Então, como é que funciona o procedimento padrão numa consulta médica? Quando você chega ali no médico ou numa médica, você vai chegar com algumas queixas dos sintomas que você está sentindo. Ele vai fazer algumas perguntas para tentar entender um pouco melhor do que pode ser esses sintomas que você está sentindo, quais são os problemas que podem estar causando esses sintomas. Então, a partir das perguntas que ela vai te fazer, ela vai levantar uma hipótese do que pode ser o seu problema. Só que para validar essa hipótese, ela vai te pedir alguns exames. Então, você vai lá, faz esses exames, faz a coleta deles, traz para ele verificar depois, e com base nos resultados, ele vai te passar uma conduta para você prosseguir com o tratamento, né? Dependendo do que for. Então, esse seria mais ou menos um procedimento padrão. Então, perceba aqui o seguinte, essa abordagem, ela justamente utilizou o método científico. Por quê? Porque quando você chegou no médico, ele não pediu para você fazer um check-up geral, para você levantar todos os exames possíveis. Ou ele não chegou simplesmente e falou assim, testa o exame de sangue, ou agora faz uma ressonância, faz um raio-x. Não, ele chegou, primeiro ele fez algumas perguntas para tentar entender melhor, e aí ele levantou algumas hipóteses do que poderia ser o seu problema. E aí, com base nessas hipóteses, você fez alguns exames para validar ou desvalidar aquela hipótese que foi levantada. Então, quando você for fazer as suas análises, é o mesmo tipo de conduta. Você vai, ao invés de coletar vários dados e ficar testando na tentativa e erro, você vai primeiro fazer algumas perguntas para tentar entender melhor o problema, aquele problema do negócio, e aí você vai tentar levantar algumas hipóteses do que podem ser a causa daquele problema. E aí, com base naquelas hipóteses, você vai só levantar as análises que vão ser necessárias para validar ou desvalidar aquela hipótese. Então, é uma análise muito mais direcionada para aquilo que você está querendo resolver. Não simplesmente só explorar vários dados de uma forma aleatória na tentativa e erro. E aí também perceba que para você conseguir fazer isso bem,
você tem que ter as etapas anteriores são muito importantes, que é você conseguir fazer bem o entendimento do problema e também você conseguir estruturar de uma forma bem organizada a sua lista de hipóteses, né? Ou a sua árvore de hipóteses. Então, para você conseguir definir bem o problema, você tem que ter uma visão boa do negócio para saber quais alavancas que podem afetar nesse problema, de uma perspectiva do negócio. E para você conseguir fazer uma estruturação boa, você também tem que ter um pensamento bem organizado. Inclusive eu gosto de utilizar árvore de problemas ou árvore de hipóteses para conseguir traçar todas as hipóteses de maneira bem estruturada. Eu já fiz alguns vídeos aqui no canal explicando sobre essa árvore. Se você ainda não viu, eu vou deixar um card aqui e também um link na descrição para você conferir mais para frente. Pode demorar um pouquinho mais no começo para você fazer essas perguntas de validação, para você fazer esse entendimento melhor do problema e até parte da estruturação, mas é um trabalho que você vai ter no começo que vai te adiantar muito mais na parte de coletar os dados, né? Porque você vai fazer a coleta de uma maneira muito mais direcionada do que simplesmente ficar na tentativa e erro. Então essa é a dica que eu tinha para passar para você hoje. Espero que a partir de agora você não fique mais tão perdido na hora de você fazer as suas análises. Não fica só coletando os dados, né, e as validações na tentativa e erro. Comenta aqui embaixo o que você achou dessa dica e se você já utilizava esse método para fazer as suas análises. Então vou ficando por aqui. Um abraço para você e até o nosso próximo vídeo.